Raiva, nojo, tristeza, surpresa, felicidade. Vários autores falam que essas são as 5 emoções básicas dos seres humanos. As demais emoções que sentimos, elas são consideradas complexas, justamente porque elas podem ser ensinadas. Então, conforme o contexto que nós vivemos, nós aprendemos a sentir e incorporamos essas emoções, aprendidas e naturalizamos. O que faz com que a gente ache que muitas coisas nascem com a gente, mas não, elas foram naturalizadas. E aí a gente vai ver que nas pessoas atípicas, que têm uma dificuldade de interagir com o que é social, o que é padrão, os comportamentos considerados normativos, faz com que tenha uma outra percepção desta emoção, que na verdade é uma emoção social que foi naturalizada. Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E eu me comprometi a falar sobre o ciúmes atípico. E eu falo ciúmes atípico não porque é um conceito científico, mas porque ele é diferente, é realmente diferente. Eu vejo isso tanto com as pessoas que eu tenho convivência, que estão dentro do espectro, assim como com o meu parceiro também. O medo, sim, é uma emoção natural. E o ciúmes é um medo específico. O ciúmes é um medo de perda. Para que haja uma perda, é necessário que antes disso algo seja considerado nosso. O problema é que o ciúmes geralmente ele é direcionado para pessoas. E significa que nós colocamos pessoas em um status de objeto, de coisa. E para que uma emoção que é tão desconfortável fique mais suportável, a gente ainda agrega uma ideia de que a gente só tem medo de perder porque gosta, porque faz bem, porque a gente tem um determinado cuidado. Então a gente tem medo de perder porque existe um apego. Então a gente que o cuidado, o carinho, o amor, o afeto, ele é dado, ele é compartilhado e ele não tem um retorno em si. Então, se eu amo, eu dou, ele não pode ser uma moeda de troca, porque eu só dou aquilo que eu sinto. Então, eu já estou dando porque eu sinto, eu estou transbordando aquela emoção. E ela chega até outra pessoa, que tem o direito de escolher se sente bem quando eu transbordo esse amor. Quando eu transbordo essas sensações, quando eu transbordo aquilo que eu sinto. Então ela acolhe para si. Quando ela acolhe para si, ela tem o direito de escolher como que ela também vai demonstrar o que ela sente. Como que ela vai, de alguma forma, compartilhar também o que o meu amor causou nela. Se ela sente que ela tem a obrigação de compensar o que ela recebeu, a relação é pautada na insegurança. Não esperar nada em troca. E aí tem uma confusão grande. Ué, mas se eu estou dando, é lógico que eu quero algo em troca. Então, se o que você quer em troca não é recompensa, está muito correto querer algo em troca. O problema é quando vira uma recompensa. Porque se você está dando algo que você sente, é necessário até que saia de você, porque é gostoso compartilhar, é isso que faz a alimentação, inclusive, dessa conexão. Existe uma ideia de que relações não monogâmicas tratarão melhor situações desconfortáveis. Eu falei isso em um vídeo, dizendo inclusive que isso é um romantismo. Não existe uma forma de tratar melhor uma emoção só mudando a dinâmica do relacionamento. A melhor forma de tratar as emoções é mergulhando nelas, é entendendo que emoções fluem, elas precisam de alguma forma fluírem. E em alguns contextos elas vão fluir para outras pessoas através de comportamentos.
E aí sim, a gente precisa adaptar os nossos comportamentos, porque as nossas emoções devem fluir, mas os nossos comportamentos precisam de adaptação para os contextos, porque o comportamento causa consequências, a emoção não. A emoção ela só precisa sair de alguma forma. Agora, se a expressão da emoção for através de um comportamento, este comportamento pode causar consequências e aí ele precisa ser pensado. Ele precisa ser adaptado aos contextos, porque a nossa emoção não é responsabilidade do outro, é a nossa responsabilidade. Ah, mas e se ela é causada pelo outro? Então, ela pode ser alimentada, né? Mas ainda assim ela começou dentro de nós. É necessário que haja um espaço de semeadura dentro de nós para que outra pessoa consiga cultivar, né? Então, eu estou aberta para me relacionar, para amar, e uma outra pessoa começa a alimentar esta minha vontade. Ainda assim, a vontade é minha. Existia em mim uma abertura, então eu sou responsável por isso. Mas a outra pessoa alimenta por escolha. E aí pode ter qualquer tipo de escolha, às vezes escolhas inclusive insalubres, né? Ou seja, tem ali uma necessidade de controle, de manipulação, em casos de relacionamentos tóxicos, abusivos, né, disfuncionais. E eu, com o meu terreno fértil, posso inclusive saber se aquela alimentação é boa ou não. Porque eu não tenho uma obrigação de manter. Não é uma moeda de troca. Quando vira moeda de troca, o ciúmes, ele é incorporado como algo natural. É natural sentir ciúmes. Se eu cuido, é lógico que eu quero uma compensação. E se eu cuido, se eu tenho amor, eu tenho o direito de sentir ciúmes, de não querer que isso que eu estou cuidando esteja em risco. Então, o risco, ele é eminente porque ele se trata de uma conexão entre pessoas e pessoas realmente têm interesses, têm desejos que podem mudar, dependendo do contexto, dependendo da complexidade das relações, das interações com outras pessoas, muda mesmo, muda. Mas também pode ser que não mude. E para esse contexto do não mudar, do não precisar fazer força para manter alguém por perto, nós não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados a não ter que fazer força, a simplesmente deixar fluir. E esse não estar acostumado também é um aprendizado. É aprendido, e inclusive a monogamia reforça isso, de que precisamos ter determinados comportamentos para conseguir determinados resultados. A gente não para observar o que realmente funciona dentro dessa relação. O que de mim que transborda para o outro faz com que o outro se conecte mais comigo. E isso faz com que fique leve justamente porque é muito natural meu. E quando reflete nele, nela, sai, transborda dele, dela, algo para mim que também é muito natural. Então, fica uma fluidez que é gostosa de se manter. Mas ainda assim, ela não é inalterada. Ela não está completamente fora de ameaças de mudar. Pode ser que ela mude inclusive para melhor, pode ser que realmente ela deixe de existir essa conexão, mas não está associado aos comportamentos que alimentam. Está muito mais associada ao que esta pessoa tem como desejo, tem como interesse, tem como busca. A mente atípica que não consegue compreender essa complexidade. Então não existe esse apego às pessoas e às conexões como se elas fossem objetos. É lógico que ao falar de autistas eu estou falando de pessoas e pessoas são diferentes, são indivíduos com necessidades dentro que foram sendo construídas ao longo da vida, mas no geral, e isso pode buscar em outros lugares e você vai chegar nesse mesmo contexto, no geral o ciúmes atípico, ele não está ligado a essa necessidade de controle,
de algo que foi objetificado. Então, pegar uma pessoa e transformá-la num objeto, este objeto é meu, e para isso eu tenho que ter medo de perdê-lo. E aí isso vai condicionar as minhas as minhas movimentações, os meus comportamentos, as minhas ações, para que eu não perca. Então depende de mim, já que eu gosto, eu cuido e assim eu não posso perder. Então não tem isso numa pessoa típica. Mas existe algo muito próximo de ciúmes dentro de uma pessoa atípica, que inclusive pode ser expressado ou não, dependendo de como essa pessoa atípica tem intimidade, né, com o seu funcionamento interno. A forma como pode ser expressado também difere de uma pessoa para outra, mas ainda assim o conceito entre eles sobre o medo de perda, que em nós pessoas típicas é confeccionado como ciúmes, então eles têm sim medo de perda, mas o medo de perda é confeccionado de uma outra forma e não exatamente dos ciúmes como nós o conhecemos. Uma pessoa atípica tem dificuldades de interação social. Essas dificuldades podem ter maior ou menor intensidade, mas todas têm. Isso faz parte do diagnóstico, tá lá na lista das características dentro do DSM, do CID. Então, existe um déficit de interação social, certo? Então, quando uma pessoa atípica interage com outra pessoa de forma romântica, que é um contexto muito mais complexo do que uma amizade ou do que um ambiente profissional, então o ambiente romântico é ainda mais complexo, é porque ele estabeleceu uma confiança, estabeleceu uma conexão de conforto. Então, se hoje está acontecendo um relacionamento romântico com você, mulher típica, este homem chegou a uma conclusão que ele pode ter construído, ainda esteja em construção, de que é confortável estar. De que de alguma forma é mais confortável, mais gostoso ficar do que não ficar. Se exigir dele muitas adaptações, porque ele já tem muitas cobranças internas, né, para poder se encaixar na sociedade de uma forma geral. Que o relacionamento é justamente o local de conforto. É o local onde ele pode se desarmar cada vez mais. Então, um homem atípico estar em um relacionamento é uma escolha que ele faz. É uma escolha de conexão. Se é uma escolha, ele acredita, até mesmo pela dificuldade de assimilar as emoções que outras pessoas sentem, através das expressões, do tom de voz, a interpretação do que outras pessoas sentem, também pode ter um limite, pode ter um déficit também. Isso também está lá no diagnóstico, a intensidade, mas sempre tem, né? Então, existe essa dificuldade de interpretar o que as outras pessoas estão sentindo. Então, o que ele faz, né, que até facilita, é uma forma de comportamento, de estratégia que é criado entre as pessoas autistas dentro de relacionamentos românticos. Ele acaba espelhando na outra pessoa aquilo que ele sente. Então, se ele sente confortável, ele acredita que a outra pessoa está confortável. Até que ela diga o contrário, deixe algo explícito, concreto, e ele consiga entender que existe uma diferença de sensações, de emoções, até ali ele está identificando na outra pessoa aquilo que ele está sentindo. Interessante isso na convivência, é muito focado, né? Se houver alguma expressão, algum tom de voz que ele sinta que tem um impacto, aí ele vai, né, interferir perguntando, mas ele não gasta muito tempo tentando identificar, porque é tudo muito simples, é tudo muito prático dentro dessa mentalidade, justamente porque não existe toda uma complexidade de construção social, de como se deve comportar, como não se deve comportar emocionalmente para ter uma conexão.
É algo que ele aprende durante o desenvolvimento do relacionamento. Ele não vem pronto para isso, porque cada relacionamento é diferente também. Se cada relacionamento é diferente, ele não tá vindo pronto, né? Ele vai ter que se adaptar, ele não faz comparações, entende? Porque as pessoas não são coisas. Ele percebe que ali existe também um ser, né, vivo, um ser que pensa, que sente. E como ele está espelhando essas sensações, esses comportamentos dele em outra pessoa, ele sabe que ele está ali por escolha. Então ele espelha essa escolha na outra pessoa. Se eu estou aqui por escolha, essa outra pessoa também está por escolha. E veja bem, não deveria ser assim. Você vê como tem visões, né? Tem comportamentos de pessoas atípicas que eles simplificam a vida nos quesitos das relações sociais. Porque é assim que deveria ser, por escolhas. Estamos nos relacionando romanticamente por escolhas. Nós não escolhemos na família que nascemos, né? Mas os nossos relacionamentos ao longo da vida são sim escolhas. Alguns relacionamentos acabam entrando no nosso caminho por algum tipo de interferência e fica ou não pelas nossas necessidades. Mas os relacionamentos românticos têm essa simplicidade na mente da pessoa atípica. E justamente por não encontrar outras mentes que pensem parecido, pensem iguais e se comportem, logicamente, com essa simplicidade, é que não investem energias. Às vezes até gostam, até querem, mas não investem energia, porque existem muitas entrelinhas, muitos padrões e formatos de se portar emocionalmente, como se nós pudéssemos controlar as nossas emoções, nós podemos controlar os nossos comportamentos. Para ele, uma pessoa típica, ao olhar para pessoas típicas, é que percebe estas pessoas como diferentes, entende? Então é algo que faz muito parte da essência. E aí você vai se relacionar, você vai namorar com essa pessoa atípica e percebe que ela não tem uma obsessão de controlar o que você faz ou deixa de fazer, como você faz, com quem você faz. Não existem comparações, né? Porque para comparar é necessário usar a imaginação, a criatividade. Então, para comparar é necessário que se crie cenários dentro da cabeça, né? Então, aquela situação é melhor, por isso que a pessoa está escolhendo aquilo, por isso que existe um risco de perder. E aí você faz todo um critério ali imaginativo, criativo, e aí vem o medo, né? Essa imagem alimenta o medo alimenta essa imagem e a coisa fica muito elaborada e poderosa. Então ele vai sempre criando estratégias para não confrontar o desconforto, que é algo natural que pode acontecer, mas ele também ele sabe o que é desconfortável para ele, não tem por que ele ficar criando contextos que sejam desconfortáveis só para ele ter que lidar. Então, o apego do autista, ele não está baseado na comparação, né? Trazendo aqui pro âmbito relacional amoroso. Ela está interessada em outra pessoa? O que aquela outra pessoa tem que eu não tenho? O que ela está fazendo com outra pessoa? Que são pensamentos que têm a base no ciúmes, no medo de perda, que pessoas típicas fazem o tempo inteiro, né? Mas e se ela não quiser estar comigo amanhã? Que é outra coisa que a previsão de futuro, né, para uma pessoa atípica, é algo que pode gerar muita ansiedade. E ao mesmo tempo, ela não consegue ir muito além. Porque existem tantas coisas acontecendo no corpo, nos sensores, nos sentidos, na mente de uma pessoa atípica, que não dá para ir muito para frente, não é porque ele não quer, é porque ele está se adaptando, ele está sobrevivendo naquele dia. Um dia depois, um pouco para frente. E não muito, pelo patriarcado, né? Ver o companheiro, a companheira romântica como uma posse, como um objeto, como uma propriedade particular.
privada. Então, isso não acontece, né? Precisa ser construído dentro da pessoa atípica. Então, ele não tem. E então, ele não vê como uma propriedade, não é meu. Estamos juntos, né? Mas o que é meu? O que é meu? Porque tem sim um apego, né? E eu até falei isso no outro vídeo. Esse apego tem nome e sobrenome. O que é da pessoa típica e que sim, ele tem medo de perder? O tempo. Porque as experiências que a pessoa atípica desenvolve com aqueles que ele decidiu se conectar, as experiências, elas são o tempo de vida que ele gasta. Entende? A experiência, a conexão com o tempo também é diferente da nossa. Nós perdemos muito tempo imaginando coisas ruins. Nós perdemos muito tempo incorporando comportamentos que foram ditados por outras pessoas, por cultura, por educação. Nós perdemos tempo sem perceber que tempo é vida. Então, quando um atípico está se relacionando com alguém, ele está compartilhando a vida dele. A vida dele é pautada em tempo. Então, o tempo que ele compartilha com outra pessoa, ele está compartilhando a vida dele com outra pessoa, este tempo ele tem apego. Ele tem apego a este tempo. Porque exige um esforço dele, essa conexão, já que ele tem uma determinada dificuldade de socialização. Nunca será uma socialização completamente confortável, como uma pessoa típica. E nós, pessoas típicas, nunca saberemos como que é esse desconforto na própria pele, porque não está em nós. Nós só saberemos que existe o desconforto, que existe uma exigência dele, um investimento de energia. Ok, se existe esse investimento de energia na vida que ele compartilha com outra pessoa, no tempo que ele compartilha com outra pessoa, então quanto tempo leva para fazer determinada coisa? Quanto tempo levou para ele contar uma determinada história de um determinado tema e quanto tempo aquela pessoa ouviu? Então, esses tempos de conexão em conjunto são muito importantes. Assim como o tempo que ele precisa sozinho ser respeitado pela pessoa da conexão. Então, se ele valoriza muito o tempo dele, seja na conexão ou seja sozinho, ele valoriza o tempo dele, significa que ele valoriza a vida dele com outra pessoa em conexão, isso ele tem um apego. Ele quer que continue. Então, o medo de perder isso, ainda assim, não chega nem perto do nosso medo de perder. Porque o nosso medo de perder, ele envolve também comportamentos para que não perca. Então, existe uma força, um cabo de guerra. No caso da pessoa típica, existe uma valorização desse tempo. O que faz com que ele fique. O que faz com que ele queira mais. Então, quanto maior o conforto dele, maior a conexão. E quanto maior a conexão, mais compartilhamento tem. É uma coisa que alimenta a outra. Então, quando uma pessoa atípica, ela tem que dividir, né, o tempo que ela tem com uma pessoa que ela construiu e que ela se sente confortável com aquilo, ela vai ter que fazer uma adaptação. Adaptações, mudanças de rotina, mudanças de comportamento sempre são um desafio. Podem ser desafios maiores ou menores, mas são. Então, eu não tenho medo de generalizar, porque é real. Então, mudanças são desafios para pessoas autistas. Então, se ele compartilha essa conexão com outras pessoas, ou as suas parcerias compartilham com outras pessoas, e isso faz com que essa qualidade de tempo mude, isso causa desconforto, causa insegurança, causa medo. Então, para uma pessoa atípica se relacionar de uma forma não monogâmica, para isso, para exercer a não monogamia, ele se sente também motivado,
ou de alguma forma sugestionado, ou de alguma forma pressionado a ter vários relacionamentos, essas mudanças vão alterar, as alterações no que diz respeito ao tempo investido, né, em determinadas atividades, em determinadas conexões, as alterações que modificam o tempo de investimento nas coisas são muito desconfortáveis. Elas podem vir em algum momento a serem confortáveis, a serem boas, mas no momento em que está acontecendo é extremamente desconfortável. Aí você pode falar assim, mas Priscila, mudanças são desconfortáveis para todos. Posso até concordar em algum nível, mas a gente se regula, a gente se adapta. A adaptação para uma pessoa atípica é algo extremamente cansativo. Extremamente cansativo. Principalmente se ele não entender o porquê das mudanças. É claro o porquê das mudanças, o porquê que em algum momento eu tinha uma conexão de tempo com uma determinada qualidade e esta conexão de tempo com qualidade, ou seja, de vida, né? Eu coloquei um pouco da minha vida ali. Ela mudou ou ela vai mudar. Existe uma proposta de mudança, né, entre o casal ou né, ele mesmo dentro dos conceitos dele. Quando uma pessoa não que se considera não monogâmica, uma pessoa atípica que se considera não monogâmica, ela é solo, então ela não está se relacionando romanticamente com ninguém, ela, ela vai pesar. Ela vai pesar. Mais conexões, mais investimento de tempo. Esse investimento de tempo vai me dar qual qualidade de conforto? Porque se existe uma dificuldade nas interações sociais, existe também a chance disso só trazer desconforto. O outro lado disso é uma ótima oportunidade de fazer mais conexões profundas e que também se tornem apoios e suportes para essa pessoa atípica. Então ele pode recorrer entre algumas opções que ele se sinta confortável. Contanto que a mudança, né, contanto que seja muito claro para ele quais conexões oferecem que tipo de qualidade. Então, que tipo de suporte, por exemplo, que tipo de apoio. Porque pessoas atípicas veem suporte em relacionamentos amorosos. Isso acontece naturalmente, não é que eles usam as outras pessoas, né, dentro das relações românticas como muleta. Não, são suportes justamente para que eles não tenham que enfrentar as dificuldades das relações sociais. Então, as relações sociais para nós já são superestimadas. Para se relacionar a gente tem que fazer isso mesmo. Para se relacionar sempre vai ter uma concessão ou outra e tal. Para ele não tinha que ter. Porque a gente se relaciona porque quer. Porque quer. Então, se houver um grande peso nisso tudo, é muito mais confortável que ele se una a pessoas que têm essa clareza também e ele estabeleça ali uma conexão duradoura que se aprofunde cada vez mais. E isso pode ser feito em ambientes não monogâmicos, com certeza, e isso pode ser feito em contextos que não são românticos, com certeza, né? Então, amizades profundas, elas são extremamente benéficas para pessoas atípicas. Para pessoas típicas também, mas para pessoas atípicas, aquilo também tem um investimento de tempo. E aí, a pessoa atípica sente ciúmes daquele amigo que ele criou essa conexão profunda, que ele confia? Não. Ele sente ciúmes do tempo, não da pessoa. Então, se o tempo que aquele amigo passava com ele, ou poderia passar com ele, estiver passando com outra pessoa, onde ele não seja incluído, aquele tempo que ele poderia estar compartilhando com o amigo, ele fica vazio.
talvez até mesmo sendo ocupado por coisas que são desconfortáveis, que possam trazer algum tipo de peso. Aí sim ele sente essa perda. Aí sim ele sente o desconforto de ver o tempo que ele investiu com aquela pessoa sendo usado por essa pessoa com outras pessoas. Ainda assim, não vai interferir no seu comportamento. Ele não sente essa necessidade de apontar. O tempo que aquela pessoa compartilha com a pessoa atípica e a pessoa atípica compartilha, ali é gerado uma terceira coisa. Esta coisa, sim, pode ser propriedade dele. E aí sim, ele tem medo de perder. E é sim, ele valoriza. Ele valoriza. E ele também percebe a valorização ou não da outra pessoa, mas não a pessoa. E se essa coisa que foi construída, essa conexão, esse tempo juntos, que foi construído com uma determinada pessoa, for substituído por uma outra pessoa, para ele tá ok. Pronto. Porque como o importante para ele é o tempo que ele investiu com outra pessoa, se ele substitui a pessoa, não substituindo de uma forma ruim, gente, não é assim trocando uma pessoa pela outra. Às vezes a vida se movimenta dessa forma. E aí, de repente, ele tem essa conexão com uma outra pessoa. E essa conexão, ela faz um bom uso desse tempo também no relativo a conforto. Ele se sente confortável. Automaticamente, aquela outra pessoa, não existe um apego ruim, entende? Ele liberta. Porque o tempo, que é o que tem valor para ele, está sendo bem vivenciado na companhia de outra pessoa, ou na companhia de outro tema, de outro contexto. Isso é muito saudável. Eu tenho uma admiração incrível por essa forma simples de pensar relacionamentos. Relativo ao contexto de objetificar pessoas, que não é algo que uma pessoa atípica faça. Ela compreende perfeitamente que pessoas têm pensamentos e escolhas, porque ele também acha que tem. Tanto que ele escolhe repetir determinadas coisas em sua vida, tanto que vai acabar optando, né, por fazer o uso desse tempo que é tão importante para ele em outros contextos, com outras pessoas. Então, o entender pessoas como objetos, e aí sim ter um apego e um medo de perder algo que é seu, é muito comum em mentes típicas que foram condicionadas por uma educação social, né? Então, se eu me conecto com uma pessoa, essa pessoa me faz bem, essa pessoa é minha. A partir do momento que ela é minha, também existe o risco de perder. É muito um contexto de propriedade privada. A partir do momento que eu coloquei a cerca em volta, eu também tenho que ficar de olho em quem pode pular a cerca, em quem pode invadir. Então, cria-se um contexto de insegurança. Mas ele não começa nos comportamentos da pessoa. Será que a pessoa está interessada em outro e tal? Ela começa no conceito de propriedade privada. Então, a partir do momento que eu acredito que outra pessoa pode ser considerada um objeto, pode ser cercada e pode ser guardada, inclusive com a desculpa de que isso só acontece porque eu cuido, o que é meu, eu cuido. O que é meu, eu protejo. Então, eu só tenho ciúmes porque eu tenho amor, né? Então, a gente cuida, a gente cerca, a gente guarda em armários coisas. Pessoas não. Pessoas têm livre-arbítrio, elas têm escolhas. Podem ser boas ou más escolhas, mas ainda assim têm escolhas. Então elas escolhem ficar, elas escolhem sair. Nada no nosso comportamento vai poder assegurar que quando a escolha desta pessoa for sair, for embora, ela vai ficar só por causa do nosso comportamento. Aliás, esse tipo de pensamento gera outros transtornos. Ou então, esse tipo de comportamento já acontece em determinados transtornos, né? Em que a gente acaba forçando a barra para a pessoa ficar.
e utilizando os ciúmes como uma ferramenta de naturalização dessa privatização de pessoas. Se os ciúmes têm um peso muito grande no seu relacionamento ou nos seus relacionamentos anteriores e hoje você olha para o seu parceiro atípico e percebe essa diferença, né? Ah, ele não sente ciúmes. Ou, sei lá, os ciúmes dele é diferente e tudo mais. E realmente, é isso mesmo. Mas aí, verifique qual é o benefício de você ter um parceiro que não sente ciúmes, não da forma como você conhece, né, da forma convencional, mas ele cuida, porque ele escolhe cuidar do seu relacionamento. E aí talvez seja esta a pergunta correta. Como ele cuida do seu relacionamento? Como ele cuida daquilo que é importante para vocês em conjunto? Ao invés de alimentar a ideia de que se ele não pensa em você como a outra pessoa, se ele não pensa que ele pode te perder, é porque ele não gosta de você. Mas qual é a qualidade do tempo que vocês desenvolvem juntos? Qual é a qualidade do tempo que ele ganha ao estar neste relacionamento? É algo que você pode perguntar para ele, inclusive. Como você se sente nesse relacionamento? O que você ganha quando a gente está junto? Ele pode ter dificuldades para nomear os sentimentos, mas ele consegue nomear as sensações. Eu sinto gostoso, assim, eu fico quentinho, eu tenho vontade de pegar, de abraçar. Ou então, eu sinto bem quando eu tô em silêncio do teu lado. Eu me sinto bem, é um conforto, é uma coisa gostosa. E a palavra amor, ela pode ser encaixada em algum momento aí, mas tem palavras que são ainda mais fortes dentro do vocabulário da pessoa típica, que vão demonstrar muito mais o que ele sente, que pode te deixar ainda mais conectada e se sentindo amada do que exatamente a palavra amor. Eu espero que esse vídeo tenha dado certo, por mais que ele tenha ficado enorme de comprido, mas é diferente, sim. E isso não significa que ele não a ame ou que não tenha medo de perder. Só que ele tem o respeito de não te considerar um objeto. E a gente tem muito a aprender com eles. Muito. Até a próxima.